a enfermagem e o cuidado infantil, só que a parte 2, né? Onde que se define, né, uma consulta de enfermagem, que são feitos os sinais vitais, né? Observando das funções corporais e feita por avaliação, meio de avaliação dos sinais vitais, como temperatura. O ser humano, ele é homotérmico, tá? E isso é tem a capacidade de manter a temperatura corpórea constante. A temperatura corpórea, ela é mantida entre a produção de perda de calor pelo organismo e ambiente. E é o hipotálamo que fica no cérebro responsável por esse mecanismo termorregulador. A temperatura ela pode ser verificada através das axilas, ouvidos, boca e retal. A terminologia, né? Normotermia é uma temperatura corporal normal, febrícula, que é de 37 a 37,8, e febre hipertermia, né? Que é de 37,9 a partir. A pirexia é maior do que 39 a 40, hiperpirexia é maior de 40, podendo ocasionar, né, cada uma delas convulsões quando há febre alta. Hipotermia, que é a temperatura abaixo do normal, hipotermia leve de 32 a 35, hipotermia moderada de 30 a 32, hipotermia grave menor de 30. Pulso, né? É uma onda de expansão e contração que o sangue exerce nas artérias, resultante dos batimentos cardíacos. O pulso nada mais é do que o número de vezes que o coração bate por minuto. A palpação do pulso verifica-se além da frequência, né? O ritmo, a tensão, as artérias mais comumente são a radial, a carótida, temporal, femoral, poplítea e pediosa. Aqui são as verificações, né? Terminologia, temos a frequência, né? Que é a taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca e pulso. Bradicardia, a diminuição da frequência cardíaca e pulso. Nomorcardia é o valor normal da frequência cardíaca e pulso. O ritmo, temos rítmico, que é o intervalo entre os batimentos é igual. Arritmo ou disrítmico, que é o intervalo entre o batimento e é diferente. A amplitude, que é forte ou cheio, que é o aumento da força do volume sanguíneo, ou fraco ou filiforme, que é a redução da força, né, do volume sanguíneo. Temos a respiração, é o ato de inspirar e expirar, né, promovendo as trocas gasosas entre os pulmões dos indivíduos e o ambiente, e o pulso e a respiração devem ser verificados no mesmo procedimento, pois a respiração apresenta a possibilidade do controle voluntário e a criança pode interferir parando ou alterando esse ritmo. Os prematuros de 50, tá? Lactente de 30 a 40, RN 40 a 45, 1 ano 25 a 30. Pré-escolar 20 a 25, 10 anos mais do que 20 e adulto 16 a 20. Temos a terminologia da respiração, né? Temos a dispneia, que é uma dificuldade de respirar, a eupneia, que é presente em indivíduo que respira normalmente, eupneico. Taquipneia, aumento da frequência respiratória. A bradipneia, uma redução da frequência respiratória. E a apneia, né, ausência de movimentos respiratórios. Ortopneia, que é dispneia em decúbito, aliviada pelo menos parcialmente ao sentar ou pela elevação parcial do tronco. A Cheyne-Stokes, ela é caracterizada pelos períodos, tá, alternados da apneia e respiração rápida e profunda, e o período de apneia pode durar de 3 a 30 segundos. A Kussmaul é respiração rápida, profunda, trabalhosa e sem pausa. A pressão arterial é a medida de pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias e pressão na tensão arterial. Depende da força e contração do coração, né, da qualidade do sangue e circulante da assistência dos vasos. Os valores normais, né, da pressão arterial é uma hipotensão, que é inferior a 100 por 60, normotensão de 120 a 80, que é normal, hipertensão limite normal, assim, dentro do limite, 140 a 90, hipertensão moderada, né, 160 a 100, hipertensão grave, superior a 180 a 110, porque aí a mínima e a alta já está elevada.
A média da pressão arterial normal, né? Temos o recém-nato, que é o recém-nascido, né? De 40, um mês, 85 por 54, um ano de 95 a 65, 6 anos de 105 a 65, de 10 a 13 anos de 110 a 65, 14 a 17, que é de 120 a 75, adulto médio de 120 a 80, né? E o idoso 140 a 90, porque as artérias já estão mais abertas, né? Temos as medidas dos valores da pressão arterial, tanto da sistólica e diastólica. E as terminologias da pressão arterial é que é hipertensão, que é a PA, né, acima da média, hipotensão é a pressão, né, arterial inferior à média, convergente quando a sistólica e a diastólica se aproximam, e a divergente quando a sistólica e a diastólica se afastam. Temos o atendimento integral à criança de 0 a 2 anos, que após realizar a visita domiciliar na primeira consulta, a enfermagem e o bebê devem ser marcados a partir dela e será elaborada a sistematização e assistência de enfermagem, né? Nas consultas seguintes, o profissional de enfermagem irá evoluir, fazer as adequações necessárias, né? Construindo um modelo de prescrição para essa criança, se ela está baixo peso, se ela é de baixo risco de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de 12 a 24 meses, uma sugestão de primeira consulta de enfermagem. A anamnese e o exame físico de enfermagem é pedir o relato, né, de como foi o parto, averiguar as suas prescrições que o médico na primeira consulta foi cumprido, solicitar o peso, a altura, o valor de apegar ao nascer, entre outras ocorrências, intercorrências. Higienizar as mãos com água e sabão para manusear, né, o bebê, para fazer o atendimento. Fazer o exame físico, aferindo as medidas antropométricas, observar couro cabeludo, pele, mucosas, né? E proceder às auscultas pulmonares, do coração, do tórax e a palpação de abdômen. Verificar os órgãos genitais, né, membros inferiores e superiores e o avaliar reflexo. Perguntar sobre a alimentação, como está sendo. Perguntar sobre as condições das eliminações. Pedir a descrição do sono e repouso. Orientar e verificar as condições de higiene dessa criança. Questionar e os membros da família e da comunidade estão envolvidos no cuidado desta criança. Pedir que descreva suas condições de moradia e perguntar se tem outras pessoas responsáveis, né? O diagnóstico de enfermagem é o levantamento de problemas, que deve ser individual e deve-se fazer prescrições de enfermagem de acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Para a idade, a higiene corporal e oral, de aleitamento materno e condições de vacina, distúrbios do aparelho digestivo, cólicas, regurgitação, soluços, espirros, vômitos esporádicos e constipações, né? Temos a avaliação na prescrição de enfermagem de 0 a 6 meses, higienizar a mão com água e sabão, né? Tirar a roupa da criança para ver o gráfico de crescimento, desenvolvimento na curva padrão, fazer o registro e observar as condições de higiene e a importância do banho de sol. Orientar sobre o uso de sabão neutro na lavagem das roupas, demonstrar, né? Fazer a massagem de alívio de cólicas, lavagem nasal, se houver obstrução, prevenção de acidentes na infância, né? É um perigo. Colocar o bebê para dormir em local protegido de redes ou similar e orientar os brinquedos mais apropriados. Na avaliação e prescrição de enfermagem de 6 a 12 meses, a gente vai lavar as mãos, né? Higienizar, fazer a pesar e medir, fazer a altura, né? Fazer aferições, registrar o gráfico de crescimento e deve-se observar a atenção, interação dos pais e do bebê, as eliminações fisiológicas, o cartão de vacina e orientar sobre os acidentes infantis e desenvolvimento da criança para a idade. Temos as adversidades comuns, né, que são cólicas, né, que aparecem durante e após as mamadas até os 4 meses de vida para aliviar a compressão morna, um banho relaxante, né, uma massagem no abdômen. A conjuntivite, que ao nascer é colocado nitrato de prata no olho. Isso pode fazer com que apareçam secreções no olho e limpará com soro fisiológico, né, constipação para o uso de leite artificial. Hidratar regularmente os pequenos volumes após as mamadas no intervalo. Dermatite perineal,
que é conhecida como assaduras, né? Trocar a fralda, limpar, deixar sempre bem sequinho. Dermatite seborreica, que é constituída por crosta láctea no couro cabeludo, tá? Não precisando ser tirada. Pode passar-se um olhinho, né, para se lavar. Granuloma umbilical, que é quando ocorre cicatrização incompleta, que deve-se fazer higienização após até 4 vezes por dia com água, sabão neutro e álcool 70. Tem uma miliária, que é nos dias mais quentes, e quando tiver febre, os bebês podem apresentar erupções de pele causadas na retenção do suor, como formação de vesículas, pescoço, axilas e virilhas, né? Para evitar e manter o bebê com roupas frescas e confortáveis. A monelise oral, também conhecida como sapinho, infecção causada por a Candida albicans, né? Para tratá-la, deve-se fazer higiene oral adequada com 100 ml de água fervida ou filtrada, precisa de uma colher de bicarbonato. E se ainda estiver amamentando, limpará, né, também os seios e depois da mamada higienizar e ferver os bicos das mamadeiras e chupetes. Temos a regurgitação, que deve-se ensinar a colocar em posição vertical após as mamadas e evitar manipulá-lo muitos após a mamada e durante colocar sempre o decúbito lateral na cabeceira. E ficamos assim.